Gente, boa noite. Como de costume, nós vamos fazer a nossa oração inicial, pedindo ao alto que abençoe a cada um de nós aqui presentes e a todos os nossos irmãos que não puderam comparecer essa noite, que onde estiverem recebam toda essa energia, toda essa paz, toda essa serenidade aqui presente, e que possa alcançá-los e que façam uma boa utilização de todo esse manancial, que nossos queridos irmãos espirituais possam também nos ajudar nessa noite, nos auxiliando, nos intuindo, nos protegendo, para que o assunto que nós vamos abordar hoje possa ser verdadeiramente bem explorado e possa realmente calar fundo o nosso coração. Então, no item 102 do livro, e nós vamos abordar o tema chamado O Cristão e o Mundo. Pelo tema a gente já pode traçar um paralelo com a nossa vida, né? Nós nos consideramos cristãos. Se verdadeiramente agimos como cristãos, é isso aí, só o tempo vai nos refinar. O que importa é o caminho, é o sentido que cada um de nós já dá, né, a seus passos. Seguir retilíneamente os passos do Mestre não é uma tarefa fácil. Nós ainda andamos enviesados, né? Errando aqui, errando acolá, mas o norte nós já temos, que é o cristianismo. E a primeira missão, a primeira tarefa que nós recebemos é de nos educar. Porque é muito fácil a gente impor, né, para que os outros façam aquilo que nós determinamos ou aquilo que nós achamos correto, daquilo que interpretamos das lições evangélicas. Mas o fato é o seguinte: uma coisa é você ler, entender, outra coisa é vivenciar. Vivenciar já é uma questão de modificação do nosso modo de ser. Lógico, para melhor. Tem duas nuances que a gente tem que abordar com profundidade. Primeiro, geralmente a gente costuma forçar a barra, ou seja, a gente aprende determinada coisa e acha que é aquele sentido que nós aduzimos e a gente força a barra para seguir, mas sem a vontade intrínseca, sem querer, como se fosse assim, uma obrigação. Eu estou nesse sentido, tipo assim, eu estou numa religião qualquer. A religião, vamos supor, a religião católica, tá? O que a religião católica oferece? Que você tenha que comungar, né? Você tenha que frequentar as missas, que mais? Confessar, fazer a primeira comunhão, etc, etc. Tá, isso é uma coisa que a doutrina oferece, a religião oferece. E você está nessa religião e você vai e segue esses passos. Mas muitas vezes a contragosto. Eu vou porque é uma imposição. Para eu estar na religião X ou no caminho X, eu tenho que seguir esses parâmetros. Mas aqui dentro, eu não aceito. É uma coisa externa. Então, quando nós lemos as leituras evangélicas, a gente interpreta de uma determinada maneira, que vai em contrário
ao nosso jeito de ser, ao que nós queremos, o que acontece? Nós estamos forçando a barra. Estamos sendo autênticos? Então, quando a gente fala assim, eu sou cristão, puxa, eu acho que tem uma responsabilidade muito grande nisso aí. Mas na realidade somos, porque estamos nesse caminho. Exigir de nós a perfeição não dá. Então, o que Kardec nos oferece de informação a esse respeito? Nós estamos aqui no Centro Espírita, nós somos espíritas, então, o que Kardec nos oferece? O verdadeiro espírita é aquele que se esforça para domar as suas más tendências. Que más tendências? Não é que nós somos maus, é um reflexo da nossa caminhada evolutiva. Nós estamos saindo lá do primitivismo bárbaro e estamos entrando num outro patamar, mas trazemos conosco, né, os resquícios de eras anteriores. Então, nós estamos paulatinamente substituindo as nossas asperezas, nosso primitivismo, a nossa ignorância e a nossa truculência pela serenidade, pelo pensamento mais disciplinado, por um domínio maior sobre as paixões. Então, estamos trabalhando. Com séculos nós estamos trabalhando a nossa essência. Mas é imperioso salientar o quê? Que nós não podemos nos enganar. Não adianta seguir por seguir. Você tem que se transformar. Para falar que nós somos cristãos, verdadeiramente temos que viver como cristãos. Tá, uma característica de cristão. Honestidade, vamos lá. Tem que ser 100% honesto? Fraterno? Caridoso? Trabalhador? Humilde? Então, todas essas características têm que ser buriladas ao máximo. Então, esse é o trabalho de domar as nossas más tendências, substituindo aquilo que ainda é tosco na gente por aquilo que é sublime, e paulatinamente, e aos poucos sublimindo. Não dá um salto, você não pega o carvão aqui e transforma no diamante aqui. Só o concurso dos séculos e é muita pressão que chega-se o carvão ao diamante, concorda? Né? Nossa, é a mesma coisa. Não tem como dar saltos. Então, estamos indo por esse caminho. Então, cristãos, o que poderemos entender? Cristãos são todos aqueles que estão fazendo a sua batalha diária, sua luta íntima, burilando, trocando as más tendências pelas boas tendências. Um é mais cristão que o outro? Não, cada um tem seu time. E eu costumo dizer o seguinte: o tempo que nós estamos vivendo aqui é o ápice da vida de cada um de nós. Nós nunca fomos melhores do que somos hoje. Nunca fomos melhores. Porque a evolução é sempre ascendente. Podemos errar. Erro é uma coisa, tá? Mas o aprendizado é sempre para cima, em todas as situações. Mesmo que tenha pessoas que ainda pensem o contrário. Os indivíduos que vão para a criminalidade, brutalidade, eles estão nessa descendente. Não, eles já eram assim. Apenas estão dando aso à sua forma de ser. Só. Aquele é o ápice deles. Nunca foram melhor do que são agora.
A gente tem que ter esse conhecimento que nada retrograda. Nós podemos errar, comprometer, nos endividar, mas retrogradar, jamais. Bom, tração paralela do que é mais ou menos o cristão. O que é o mundo? O mundo é o local onde nós vivemos, experienciamos junto com outras pessoas. As outras pessoas é que dão o quê? A oportunidade de nós exercitarmos aquilo que somos. Então, mundo, a gente pode entender de duas formas. Aliás, dois mundos, físico e extrafísico. Mundo material, esse, mundo espiritual, o que nós iremos depois de deixar essa roupagem física. Então, o cristão e o mundo, tanto no plano físico quanto no plano espiritual, nós vamos vivenciar o cristianismo da mesma forma. Do jeito que nós trabalhamos aqui em benefício do nosso burilamento intelecto e moral, do lado de lá a jornada continua. Os mundos se diferem um pouco, mas o aprendizado é o mesmo. Às vezes do lado de lá é mais rápido o aprendizado, mas aqui é a prova que nós aprendemos. Lá nós temos uma consciência muito mais expandida. Não sei se eu posso usar essa palavra. Nosso cérebro funciona muito mais rápido, tem muito maior capacidade do que nós temos aqui encarnados. Então, eu creio que a curva de aprendizado no plano espiritual seja mais rápida. Porém, aqui, junto uns com os outros, na convivência do lar, com filho, com colegas, com família, é que nós realmente colocamos em xeque o aprendizado. É nas adversidades. Muito bem, então, precisamos, nós cristãos, se nos consideramos cristãos, viver no mundo. E como viver? É isso que nós vamos ver aqui em Marcos capítulo 4, versículo 28. Se você ler à primeira vista o trecho do Evangelho, não dá para entender nada. Olha só, primeiro a erva, depois a espiga e por último o grão cheio na espiga. Poxa, você pega o Evangelho, abre e lê esse negócio lá. Primeiro a erva, depois a espiga e por último o grão cheio na espiga. Você não vai entender nada. Olha, Jesus, meu Deus do céu, o que é isso? Então, por isso a obra de Emmanuel, eu acho que uma das coisas mais belas e importantes foi esse trabalho de Emmanuel. Olha, esse trabalho aqui foi gigantesco e orgulho. Nenhum dos apóstolos do Cristo fez um trabalho gigantesco igual Emmanuel fez. Não é um livro, nós estamos no item 102 do primeiro livro, são 7 ou 8 livros idênticos. Então tem tanta e tanta informação do Evangelho que está ali decodificada para nós. É um trabalho realmente hercúleo. Então, vamos ver o que quer dizer isso. Primeiro a erva, depois a espiga e por último o grão cheio na espiga. Uma tração paralela, falando de nós, do nosso desenvolvimento. Mas antes de eu abordar, vou ler o trecho do Emmanuel e aí a gente vai encaixando, tá? Ninguém julgue fácil a aquisição de um título referente à elevação espiritual. Não tem como enganar esse negócio. Não tem como você falar, eu sou uma pessoa catedrática nisso, virtuosa naquilo, um esplendor em outra área. Não tem como a gente se maquiar, a gente se autopromover. Ou você se modifica, você naturalmente você chega a essa graduação pela vivência. Agora, natureza salto, não dá, não tem como. Por isso, é sempre recomendado que a gente sempre fala aqui, ler, né? Sempre está lendo, sempre está em contato com informações,
porque isso ajuda-nos muito no nosso desenvolvimento. Ninguém julgue fácil a aquisição de um título referente à elevação espiritual. O mestre recorreu sabiamente aos símbolos vivos da natureza, favorecendo-nos a compreensão. Então é só uma figura de linguagem para explicar realmente algo mais profundo. A erva está longe da espiga, como a espiga permanece distanciada dos grãos maduros. São fases. Então nós também temos a nossa fase. Imagine se você está na escola, quarta série, quarto ano, quinto ano. Você já tem cabedal para dar aula na faculdade? Não tem. Você tem cabedal para dar aula no oitavo ano? Não tem. Você tem conhecimento de avançado? Não tem. Imagine nós no Espiritismo, que estamos aprendendo um pouquinho de tudo. O que a gente sabe? Principalmente do plano espiritual. O que quem sabe do plano espiritual? Quer ver só? Vamos ver. Alguém já teve algum... Como é que fala? Desdobramento. Desdobramento foi para o plano espiritual e fez um tour por lá? Não, eu não. Alguém assim, com olhos abertos, assim, já viu um espírito materializado conversando com você? Você falando, ele falando, você ouvindo, ele ouvindo? Já tiveram isso? Não. Como que a gente sabe que existe vida do outro lado? Vida extrafísica. Se a gente não viu. Olha, é uma perguntinha básica que qualquer ateu faria para nós. Qualquer um. E eu como falar isso? Ninguém me contou. Alguém já voltou? Ninguém voltou. Voltou para mim. A maioria fala isso. Eles falam isso pra gente. Né? É porque não frequentaram uma reunião mediúnica. É o que mais acontece. Bom. Pois é, Valdir, tudo bem. É o que mais acontece. Mas a gente pensa assim. Eu falo a gente, quando a gente conversa em casa sobre isso, né? Nós nunca vimos. Mas a gente sabe que tem, que é. E por que isso? Por causa dos livros, por causa dos estudos, das boas leituras. Principalmente da proposta que você deu assim, está lá dentro de você. Guardadinho. Olha só. Você encontrando as Deus- situações, você vai lembrando. Deus existe? Existe. Já viu? Não. Pois é. Todo mundo vai nessa. Então, como que a gente explica um negócio desse? É muito simples. Pega uma flor, uma florzinha. Pergunta assim: quem que criou essa flor? Foi o homem? Não. Foi o acaso? Não. Foi algo inteligente que eu desconheço. Criou. Porque todo efeito inteligente tem uma causa inteligente por trás. Mesmo que você não veja, não saiba. Então, com relação à vida extrafísica, olha, são tantos e tantos detalhes que não tem explicação, senão a vida extrafísica, que já está, essa já é a comprovação. Para onde que nós vamos? Depois você fala assim, esse corpo aqui vai morrer? Vai demorar bastante, mas vai morrer, certo? E depois que morrer, o que acontece? Os elementos químicos que o compõem Morre. se desintegram, se decompõem, volta a ser elemento químico.
E o que animava esses elementos químicos? É o espírito. É o espírito. Ele continua. Junto. Aqui? Não. Uma outra dimensão. A única diferença é dimensões. Eu acho que esse ano estreia o filme Avatar 2. Acho que em dezembro. Alguém assistiu Avatar 1? Eu assisti. Assistiu? Bom, né? Eu assisti. Muito legal o filme. Mas olha, isso é uma ficção para aquelas. Mas se você parar para pensar, tem tudo a ver com a nossa vida. Eles estão num determinado mundo, que para adentrar no outro mundo, eles têm que adquirir um corpo que sobreviva naquelas condições. Basicamente, o que é o retorno à vida física. Nós estamos num outro local, para vir para a matéria, precisamos adquirir um outro corpo material para interagir aqui. É a mesma história. Só que lá é uma ficção, fantasia, etc. Né? Mas o sentido da coisa é o mesmo. Bom, eu acho que eu fugi um pouquinho do assunto. A erva está longe da espiga, com a espiga permanece distanciada dos grãos maduros. Ou seja, são os estágios que nós estamos. Se você pegar lá uma tribo indígena lá no interior da Amazônia, que nunca teve contato com a civilização, você chega lá com um notebook para um índio e fala assim, olha, tá, entra na internet e procura tal coisa aqui. Ele vai fazer? Não. O máximo que ele pode fazer é atar fogo assim, botar fogo no notebook. Olha, aí você pega o mesmo notebook, pega um sobrinho de 3 anos de idade, que não sabe nem falar direito, e dá um notebook e fala assim, entra em tal coisa. E o bichinho fuça e entra. Como que você explica uma coisa dessa? Que cada um está num mundo. Um está naquela forma embrionária de desenvolvimento, outra já está um pouco mais avançada, outra já está ali dando frutos. Entende? Essa fase que nós atravessamos, aonde nós estamos? Na fase embrionária, na fase de enriquecimento ou que já está dando frutos? Eu acho que estamos mais ou menos no meio, do meio para trás ainda, né? Mas estamos nessa fase. Nesse capítulo, o mais forte adversário da alma que deseja seguir o Salvador é o próprio mundo. Ó, neste capítulo, o mais forte adversário da alma, adversário nosso, né, que deseja seguir o Salvador, ou seja, ir pelo caminho do cristianismo, é o próprio mundo, porque a gente se perde nas coisas que o mundo oferece, que nos iludem. Né? Os prazeres, as facilidades, as posses, poder, fortuna, etc. Isso nos seduz. Quando o homem comum descansa nas vulgaridades e inutilidades da existência terrestre, ninguém lhe examina os passos. Suas atitudes não interessam a quem quer que seja. Todavia, é-lhe surgindo no coração a erva tenra da fé retificadora, sua vida passa a constituir objeto de curiosidade para a multidão. Isso vem a comprovar que a gente sempre fala também, que o exemplo, ele arrasta. Nós somos tão vigiados, que a gente não sabe, tantos olhos estão direcionados para a gente, nos nossos passos, nossas reações, e no cotidiano, pelo jeito que nós interagimos, nós estamos educando também os outros, ou deseducando. Milhares de olhos
que o não viram quando desviaram na ignorância e na indiferença, seguem agora os gestos mínimos com acentuada vigilância. Então, quando você faz parte da mesma ordem de pessoas, aquele mesmo grupo, que age sempre do mesmo jeito, da mesma forma de pensar, e você começa a pensar diferente, todos os olhares caem em cima de você. Milhares de olhos que o não viram quando desviados da ignorância e da indiferença seguem agora os gestos mínimos com acentuada vigilância. O pobre aspirante ao título desse discípulo do Senhor ainda não passa de folhagem promissora e já lhe reclamam espigas das obras celestes. Aí tem que trazer para a nossa vida aqui, né? Tem tanta gente que chega no centro espírita e fala assim, e eu já ouvi muitas pessoas, eu conversei com fulano de tal e falou que eu sou médium e que eu precisava desenvolver, trabalhar a mediunidade. Então eu vim aqui para participar das reuniões mediúnicas. Aí você pergunta assim, você já leu algum livro da doutrina, algum livro da codificação? Não. Aí você, com meia dúzia de palavras, você já sabe que a pessoa não sabe nada. Nada, de nada. Aí você vai pegar uma pessoa que sabe nada, de nada, e você vai pôr numa mesa mediúnica, numa coisa que parece medieval, né? Parece uma coisa bem medieval, uma mesa, não tem gente sentado tudo lá. Os recursos tecnológicos que são usados ali, só quem tem uma evidência, né, avançada pode ter uma pálida noção do que acontece no meio do mundo. Aí você põe uma pessoa totalmente que não sabe nada. O que vai acontecer? Vai dar fruto? Não vai. Tanto é que uma das coisas que eu achei mais interessantes do curso, viu, de mediunidade que foi ministrado, né, na casa, é o seguinte: trabalhou a perseverança das pessoas, porque não é fácil fazer um curso de 3 anos para você aspirar um trabalho, né, numa reunião mediúnica. Não é fácil. Então muitos pelo caminho já foram abandonando o barco, deixando para lá, porque você tem que abrir mão de tanta coisa para você seguir por uma linha. Se a questão é por aí, não importa qual área você vai atuar, você vai ter sempre que ter disciplina, ou vontade, né? E perseverança. Vai ter muitos obstáculos, vai ter que superar todos os obstáculos. Vai ter lágrimas, vai ter dor, vai ter perseguições, vai. Então tudo isso tem que ser bem esclarecido para que a pessoa realmente saiba o que a espera. E realmente, quanto mais difícil for, mais bem preparado a pessoa vai ficar. Se for muito facinho, o que acontece? Na primeira dorzinha, a pessoa aborta a missão. Ela desiste. Então, quando é muito fácil, e olha, eu já tenho uma certa vivência nesse... A maioria, na verdade, é levado pela curiosidade, né? Quem persevera, na verdade, é quem tem necessidade, senão... Olha, cada um tem o seu currículo, né? Cada um tem os seus motivos. Tem uns que vêm pela dor, tem uns que precisam da dor, tem uns que vêm pelo amor, que realmente querem fazer para ajudar, quer ser alguém que faça a diferença na vida do outro. Então tem de tudo, cada um, logicamente, está num patamar. Mas uma coisa é fato:
dificuldades e obstáculos, todos vão ter. Faz parte do mundo que nós vivemos. Então, a partir do momento que você assina o documento lá em cima, ó, estou indo reencarnar, tá? Então já vem as letras miudinhas lá embaixo, ó. Vai passar obstáculos, vai passar isso, vai passar aquilo. A gente não costuma ler as letras miudinhas, né? A gente lê o contrato, mas lá está intrínseco as dificuldades que todos passam. Então, veio para cá, não adianta, vamos estar sempre batalhando. Faz parte do plano de provas e expiações que nós A vivemos. maioria também, acho que até inconscientemente mesmo, prefere terceirizar, né? O problema ou a missão, vamos dizer assim, não seja o problema, não seja a missão, mas a missão que é minha eu vou terceirizar, né? Isso acontece. Isso acontece sim. Uma coisa que aconteceu com a gente aqui, que eu retifiquei minha postura, quando a gente começou em 2009 o curso, é o seguinte: eu tinha ideias para que a gente desenvolvesse e queria que minhas ideias fossem de todos participar. Alguma coisa a gente fez em conjunto, mas à medida que eu fui colocando em ação algumas coisas, eu vi que eu estava impondo, pela minha condição de ser o monitor, né? Eu estava um pouco impondo a minha vontade, sendo que eu deveria fazer o seguinte, o contrário, eu deveria fazer primeiro, e aqueles que quisessem ajudar entrariam no barco, e não dar a missão para que todos desenvolvessem, entendeu? Então isso é muito comum, a gente errar nessa forma. Às vezes a gente pensa que o coletivo que tem que fazer determinada tarefa. Não, se a tarefa é sua, faça você. Se você tiver merecimento, outros vão se agregar. Você vai ser o elemento agregador, mas nunca impor. Por isso que eu acho que todos que estão aqui nunca ouviram pedir um centavo para nenhuma obra, para nada. Porque eu acho que é uma coisa ajudar, uma coisa espontânea de cada um, não precisa pedir. Não sabe como é que a casa funciona, sabe das limitações, das dificuldades. E se você quiser, você contribui. Todo mundo é livre. Tem 1000 formas de contribuir, de ajudar, de todas as maneiras. Pode ajudar no passe, pode ajudar na evangelização infantil, na mocidade, no atendimento fraterno, na distribuição de cesta básica, até na limpeza do salão, ajudar a pagar as contas com capital. Quer dizer, tem muitas e muitas formas de se ajudar. Mas pedir, eu acho que não, nós estamos num ponto já que isso é desnecessário. Nós já estamos amadurecidos o suficiente para saber que nós temos uma responsabilidade também social na casa. Mas isso vai de cada um. Nunca vão me ver aqui pedindo nada de nada, de forma alguma. Mas se falar assim, vamos fazer tal coisa, sou o primeiro a abraçar a causa, né? Onde nós estamos? Conserva-se ainda. Ixi, ajuda aí. Baixa folhagem. Conserva-se ainda longe da primeira penugem. 1, 2, 3, 4, 5. Sexta linha. Tá. O pobre aspirante ao título de discípulo do Senhor ainda não passa de folhagem promissora e já lhe reclama espigas nas obras celestes. Daqui que nós estávamos, né? Tá. Conserva-se ainda longe da primeira penugem das asas espirituais e já se lhe exige voo supremo sobre as misérias humanas. Não dá certo. Temos que nos preparar. E o que a casa oferece? O que a nossa casa oferece? Nós temos aqui palestras educadoras domingo, segunda,
tem o estudo de terça, quarta por enquanto está vazio, quinta tem estudo, sexta tem estudo. E parece. Estudo. Né? Então, E quinta tem duas, né? Tem à tarde e à noite. Temos uma biblioteca com, já deve ter passado de 1000 livros. Temos o nosso site, né? O nosso site, o que mais? As transmissões. Tem justamente as palestras transmitidas. Então, estamos tentando fazer alguma coisa pela educação, para trocar informações com as pessoas. Uma, logicamente, contribuindo para a melhoria da outra. Mas, qual obra que a gente fez aqui que seja assim, similar, parecidinha com a que o Chico Xavier fez, ou que o Divaldo Pereira faz? Não, a gente não tem esse cabedal. Não tem. Dá para saltar, né? Como a gente no patamar que eles estão. Você pode até tentar, mas estamos longe de ter o conhecimento que eles têm, a bagagem que eles têm e a garra que eles têm. Olha que despassado. Só aquela obsessão lá do Divaldo já é né? Já foi um negócio danado. Só a infância do Chico já foi uma coisa também brutal, né? Dolorosa, perda, só perder a mãe já é uma coisa naquele tempo tão difícil ainda, complicado. Muitos aprendizes se desanimam e voltam para o lodo, onde os companheiros não os vejam. Esquece-se o mundo de que essas almas ansiosas não se acham nas primeiras esperanças, e por isso mesmo disputas mais ásperas por arrebentar o casulo das paixões inferiores na aspiração de subir. Dentro da velha ignorância que lhe é característica, a multidão só entende o homem na animalidade em que se compraz. Ou então, se o companheiro pretende levar-se, lhe exige de pronto credenciais positivas do céu. Uma coisa que eu sempre me cobro sim, que eu sempre vejo as pessoas se cobrarem, eu sou meio sem vergonha, eu devo admitir. É o seguinte, você tem um cabedal muito alto para você trabalhar. Se você esperar você chegar a ser um espírito altamente iluminado, com todas as virtudes, todas as perfeições para começar a trabalhar, vai demorar muito tempo. Então, eu falei que eu sou sem vergonha, porque eu perdi a vergonha de falar que eu não sei nada. Mas o pouco que eu sei, eu tento contribuir e tento desenvolver o trabalho. Com certeza. Falo coisas, às vezes, que não deveria, falo. Faz parte da minha condição. E até os meus erros contribuem para o aprendizado de todos. Não se faça isso. É um tipo de ensinamento, entre aspas, né? Então, muitas pessoas esperam adquirir a angelitude para poder desenvolver um trabalho social. E isso é um ledo. Porque é na interação com o ser humano que nós mais desenvolvemos. Se eu fosse traçar um paralelo na minha vida espírita, antes de 2009 e depois de 2009, a diferença é brutal. Porque até antes de 2009, o meu trabalho na casa era o quê? As reuniões mediúnicas e fazer alguns trechos do Evangelho durante as reuniões de domingo. Só. A partir de 2009, além das reuniões mediúnicas, as palestras de domingo, mais o estudo de terça-feira. Então, nesse estudo, aí realmente pude abrir aquilo que eu tinha de conhecimento e dividir, né? O pouco que eu tinha, dividir,
trazer um outro horizonte para cada um, ajudar a compor o seu próprio horizonte de pensamento. Isso me desenvolveu e ajudou também a desenvolver outras pessoas. Agora, se eu esperasse que eu lesse todos os livros do Chico, decorasse a codificação da doutrina, soubesse todas as questões do Livro dos Espíritos, soubesse cabo a rabo o Evangelho segundo o Espiritismo, eu ia demorar bem tempo. Eu ia perder muito tempo comigo, só comigo, me preparando e me privando da interação, que eu acho muito mais importante. Uma coisa é teoria e outra é prática, né? Eu acho que se eu conseguir juntar os dois, e os dois aos poucos irem, né, crescendo, eu acho mais interessante do que você crescer aqui intelectualmente para depois desenvolver a parte moral. Eu acho que fica um desequilíbrio muito grande. Eu faria isso. Muita gente faz. Muita gente faz isso. Mas eu não faria. Isso é uma particularidade de cada um. E eu me perdi onde eu estou de novo. Esquece-se o mundo que essas Ah, o almas... último parágrafo? Tá. Esquece-se o mundo de que essas almas ansiosas ainda se acham nas primeiras esperanças. E por isso mesmo, disputas mais ásperas para arrebentar o casulo das paixões inferiores na aspiração de subir. Dentro da velha ignorância, que lhe é característica, onde não só entende o homem na liberdade que se compraz, ou então, se o companheiro pretende elevar-se, lhe exige de pronto credenciais positivas do céu, olvidando que ninguém pode trair o tempo ou enganar o espírito de sequência da natureza. Tudo obedece a uma ordem. Não tem como você furar essa ordem. Resta ao cristão cultivar seus propósitos sublimes e ouvir o Mestre. Primeiro a erva. Primeiro você se prepara. Depois a espiga. Você vai concatenando ali o seu conhecimento, a sua reforma íntima com a exemplificação daquilo todo aprendizado, para chegar ao ponto de que nós venhamos realmente a dar bons frutos e esses frutos serem espalhados para todo mundo. Lembrando que fruto é uma figura de linguagem, né? Você realmente ser alguém proativo em benefício da sociedade. Esses são os frutos. Perfeito? Olha lá, 45 minutos em ponto. Olha lá, cravei hoje. Vamos para o próximo? Alguém tem alguma coisa para complementar? Não? Não? Nada? Esse último lá, os graus seria a mesma criança, né? Olha, o verdadeiro cristão mesmo, ele vivencia a todo instante o cristianismo. Mas ele tem aquelas fases, por exemplo, você passa, você vai conhecer, você vai se inteirar, para depois você aplicar, certo? E essa fase para você. Eu acho que é uma coisa natural, sabe? Eu acho que é bem natural. Você esperar uma perfeição, você vai ter sempre vai se achar despreparado. Por exemplo, se eu perguntar para você hoje, assim, você se encontra preparado para trabalhar no cristianismo? A seguir assim o cristianismo como deveria ser? Você acha que até o final da tua vida você consegue? Pois é. A gente nunca vai achar, porque por mais que a gente aprenda e a gente melhore, olha, é o seguinte, pensa numa escada de 1000 degraus. 1000 degraus. É grande, né? Nós estamos no primeiro degrau. Literalmente, nós estamos no primeiro degrau. Pusemos o pezinho em cima do primeiro degrau agora. Saímos da base lá, que é a animalidade, e pusemos o pé no primeiro degrau, que é esse que nós estamos. Para frente tem 1000.
Se você esperar chegar no milésimo para você agir, vai perder muito tempo. O negócio é o seguinte, em cada degrau tem um trabalho específico. Você está no primeiro, tem trabalho para esse primeiro degrau. Passou de acordo com as possibilidades. De acordo com as possibilidades. Né? Uhum. Sim, Porque a gente não precisa ser um Marte, não precisa ser um modelo e guia. Nós precisamos ser o quê? Aqueles que vão ajudar essa coletividade que está no primeiro degrau a chegar para o segundo. Esse é o nosso trabalho. Porque para chegar lá em cima vai muito tempo. Não, tem que budinar muito, tem que renascer muito. Tem certas coisas, tem certos defeitos. Não sei se defeitos é a palavra correta. Tem certas imperfeições que nós temos que ainda não sabemos. Nós nem descobrimos as nossas imperfeições para corrigi-las ainda. Então a gente acha que está tudo bem, está tudo normal. Não, o jeito certo de agir é esse. Mas você está agindo muito errado ainda. Mas você não entende, você não sabe, você não vê, não nota. Então parece que você está perfeito. Então, cada existência, cada período, nós vamos colocando para fora. Aliás, o mundo nos dá condições de pôr para fora isso que nós somos, para que possamos corrigir. Então aqui a vida no plano físico é importantíssima justamente por causa disso. Porque às vezes é uma questão até ambiental. Você nasce numa família abastada, você nunca passou dificuldade, você teve condições de ter uma educação muito boa. Quer dizer, pegou do começo ao fim uma encarnação perfeita. Assim, não, está tudo certinho. Mas não, a gente não exorcizou os nossos fantasmas. Aí pode ser que numa outra existência faça-se o seguinte: vou tirar agora os seus fantasmas. Você vai nascer numa família desorganizada de tudo, o nível moral mais baixo, e você vai ter que nascer ali e exemplificar, vivenciar como você viveu na outra, nessa. Aí você vai pôr para fora o quê? A sua intolerância, a sua falta de indulgência, a falta de compreensão, empatia, ou então a sua rebeldia para com a sua situação que se encontra. Então, dependendo das situações em que nós nascemos, elas são propícias para que a gente ponha para fora os nossos fantasmas e realmente os exorcize. Então a gente pode pensar, nossa, eu estou tão bem agora, né? A gente lê tanto livro espírita, né? tão legal, a gente conhece tanto do Evangelho, mas e a prática? Então, quando que a gente vai estar preparado? Não, nós estamos no ápice da nossa forma agora. Daqui a 100 anos vamos estar no ápice da nossa forma naquela época. Isso aqui já vai ser passado. A gente já ter suplantado muito as nossas imperfeições. E por aí vai. Né? Então façamos o melhor com o que nós dispomos. Esse é o segredo da coisa. E faça sempre o melhor e sempre esteja ativo. Sempre esteja ativo. Nunca se isole. Nunca se isole. Nem socialmente, muito menos se divorcie dos livros. Está sempre com a mente trabalhando. Tudo que não se utiliza, se atrofia. Inclusive, uma coisinha que eu estava vendo hoje no livro Evolução em 2 Mundos, é justamente esse negócio de atrofiar, sabe? A mente pode atrofiar, principalmente, ele estava se referindo no lado espiritual, que sofre um processo de perda das características fisiológicas. É a chamada ovoidização, não é? Pelo monoideísmo. Ou seja, a mente atrofiou, ficou em curto-circuito ali
numa monoideia, né? Uma ideia fixa, e as características humanas vão desaparecendo, vão se condensando. Elas não desaparecem, elas se condensam, né? Então, só é o que chama de processo de ovoidização. Por que eu entrei nesse assunto? Eu me perdi. Fala também, porque se não usa, atrofia. Isso, porque não usa atrofia, justamente. Então, que nós possamos utilizar as nossas propriedades da melhor maneira possível e sempre. Se você estiver usando sempre o seu cérebro, e aliado ao coração, você vai chegar numa idade avançada e vai estar perfeito. Mas se você desliga, estou velho, já não quero mais isso, já não estou mais em idade de fazer isso e aquilo, você se entrega. O corpo reage, o corpo simplesmente vai reagir e ele vai começar a se depauperar. E aí vem o sofrimento, né? Então, aproveitar do começo ao fim essa oportunidade da gente evoluir, tá? Vamos para a próxima? Estima do mundo, 103ª. Estima, né? Estima. O que é estima? Estima. Uma coisa que a gente bem querer, estima, preza, né? Certo. Seria isso? Vamos ver. Acho que sim. Isso está em Mateus, capítulo 10, versículo 25, uma fala de Jesus. Se chamaram Beelzebul ao pai de família, quanto mais aos seus domésticos. Essa eu não conhecia esse versículo. Nunca vi Vamos falar. Mateus, capítulo 10, versículo 25. Nossa, fala bem estranha. Se chamaram Beelzebul. O que é Beelzebul? É coisa ruim, não é? Né? Se chamaram. Então vamos traduzir aqui para a gente entender. Se chamaram de demônio ao pai de família, quanto mais aos seus domésticos. Ler o Evangelho não é uma coisa fácil, né? Pensa bem. Foi Jesus que falou, E né? uma coisa que eu sempre aprendi. Quando lê, não tira do contexto. O que tirar do contexto? Você pegou uma frasezinha, mas você não sabe o que vem para cima e nem sabe o que vem para baixo dessa frase. O negócio é você ler o texto inteiro para você interpretar. Esse é o segredo. Mas como aqui está dando tudo mastigado para a gente, é outra coisa. Mas o que se faz muito por aí afora nas interpretações religiosas é justamente tirar do contexto, aí você muda o sentido da coisa, com a interpretação que você quiser. Eu, se quiser interpretar isso aqui interpreto de qualquer jeito. E eu posso falar, a interpretação está certa, sendo que pode estar totalmente equivocado. Vamos lá. Muitos discípulos do Evangelho existem, ciosos de suas predileções e pontos de vista no campo individual. Muitos discípulos do Evangelho existem, tá? Ciosos de suas predileções e pontos de vista no campo individual. Falsas concepções ensombrem o olhar. Isso aqui era bem recheado na Idade Média, né? A Idade Média era uma festa, esse negócio aqui. De ler uma parte e interpretar totalmente de uma maneira equivocada para adquirir, ter o povo na mão, né? Ter um certo domínio. Quase sempre se inquietam pelo reconhecimento público das virtudes que lhes exaltam o caráter. Guardam o secreto propósito de obter a admiração de todos e sentem-se prejudicados se as autoridades transitórias do mundo não lhes conferem apreço. Está falando uma coisa bem humana, né? Vou ler de novo desde o início. Muitos discípulos do Evangelho, ou seja, aqueles que estão vivenciando, né, ciosos de sua
Existem teólogos aqui. Falsas concepções. Eles têm falsas concepções. Quase sempre assim, inquietam pelo reconhecimento público. É tipo eu aqui, né? E depois que terminar o estudo, aí eu vou querer que todo me elogie. Todos me batem. Aquele que se acha, isso aqui. Não é menos isso, é aquele que se acha. É, aquele que quer notoriedade. Quer ser uma sumidade num assunto, quer ter uma certa relevância, algo mais que o outro. Está aí uma prova de que desconhece o Evangelho. Por quê? O próprio mestre falou, aquele que quer ser o maior, seja o servo de todos. Mas ninguém quer ser servo de todos, quer ter uma posição de destaque. Quer que a sua fala seja verdade mesmo, às vezes não tendo embasamento nenhum. Quer se impor. Quer manter o outro na ingenuidade, na ignorância, para que ele se prevaleça. Aqui, uma das coisas que eu sempre abordo é o seguinte: todo mundo tem que adquirir conhecimento, tem que se enriquecer. Ninguém tem que aceitar nada de pronto. E se eu falar uma coisa errada, vocês têm o dever de descartar o que eu falei de errado. E como que vai ter esse discernimento? Conhecendo. Você não aceita um pacote público. O que você falou não tem lógica. Descarta. Não tem lógica para disso, disso. Descarta. É assim que funciona o espiritismo. Porque senão, se alguém em posição de destaque fala uma asneira e todo mundo segue, o espiritismo vai se desvirtuar. Né? Então, aqui nós estamos falando de seres humanos. Todos, independente da religião que eles estejam, todos têm os seus defeitinhos, todos têm as suas correções a serem feitas. Então, não existe ninguém infalível. O que tem que ser feito é realmente uma depuração, uma análise mais rígida de tudo que é exposto para ver se há veracidade ou não, se há coerência ou não, se é para o bem ou não. Por aí vai. Agem esquecidos de que o reino de Deus não vem com aparência exterior. Tem até uma passagem do Chico que ele tinha o centro lá em, não sei se era Teodoro ou se era Uberaba, não lembro qual cidade. E não ia muita gente visitar, né? Não tinha estrutura nenhuma, tudo muito simples. E os trabalhadores de lá e que ajudavam o Chico queriam melhorar a estrutura do centro. Não sei se era ventilador, ar-condicionado, não sei o que era. Queria melhorar a estrutura. Aí o Chico foi radical em relação a isso. Se vocês fizerem isso no outro dia eu não fiz mais aquilo. Foi bem radical. Por que ele teve essa atitude? A gente vai pensar. Para que justamente não desvirtuasse. Porque o Evangelho é simples. É para as pessoas simples. Fala de amor. Fala de compaixão. Fala de igualdade. Quando você sublima muito ou cria um ambiente mais luxuoso, os mais simples vão adentrar? Naturalmente não. Tipo assim, não, aquele ambiente não é para mim, vou para outro lugar. E o Chico queria atender quem? Os mais pobres. Então, a questão exterior, ter um pouco de conforto ajuda? Eu acho que ajuda. Mas
o principal mesmo é o tratamento do ser humano. Tem uma outra passagem dele lá que fala com um determinado indivíduo que era morador de rua e sempre procurava. Era o Jorge? Né? Que ninguém conseguia ficar perto dele, ele tinha um mau hálito, tinha ferido na boca, ele exalava um mau hálito terrível, né? E o Chico tratava ele com tanta atenção, com tanto carinho. Não sei se é a mesma história. Aí chegou um tempo que ele desencarnou. Quem que veio buscá-lo? Vocês lembram? Segundo o Chico, foi o próprio Jesus. Pois é. Então, aquele indivíduo lá, naquela condição tão humilde, tão pequena na sociedade, estava passando por uma prova muito áspera de reajuste. Talvez tenha sido uma personalidade do passado que se perdeu pela luxúria, pelo poder, e veio nessa condição para aprender a ser o mais humilde possível. Se o próprio Cristo veio recolhê-lo quando ele faleceu, com certeza era alguém de notoriedade na história da humanidade. Estava passando por uma aprovação muito áspera. Então, como que a gente vai divisar quem que é quem? Nós temos que ser. A linguagem do amor é universal. A fraternidade e a igualdade é universal. A gente trata o mais rico como o mais pobre, o mais inteligente como o mais ignorante, da mesma forma, o mesmo carinho, o mesmo reconhecimento. Linguagem universal do cristianismo. Não tem como errar. Mas para isso, a gente tem que ter alijado de si preconceitos, tem que ter um entendimento. Outra herança que eu posso levar comigo do livro Evolução em 2 Mundos. Cada livro do Chico tem uma bagagem de aprendizado enorme. É o seguinte: para nós chegarmos na condição que nós estamos aqui hoje, nominal, pensamento contínuo, já com uma certa socialização, uma certa intelectualidade e moralidade, a gente passou por milhões de anos de evolução. Não dá para entender o que seja milhões de anos. Mas são milhões. E se a condição que eu estou, vivi milhões de anos para chegar a esse ponto, aquele que está numa condição assim, vamos dizer, inferior intelectualmente, moralmente, ainda bem acanhado nesses princípios, também evoluiu milhões de anos para chegar naquela condição. Então todos são investimentos altíssimos do plano superior nessas individualidades, investimentos altíssimos. E a gente vai desprezar um ser humano? Se o alto investiu tanto em cada um de nós, e nós vamos desprezar? E uma coisa que eu costumo falar é o seguinte: o tesouro que nós tanto procuramos para enriquecer o nosso coração está bem do nosso lado, só que a gente não consegue ainda vê-los. São as pessoas. Todos que estão à nossa volta são e serão os responsáveis pela nossa felicidade. Nós não conseguimos ser felizes sozinhos, mas à medida que nós fomos desenvolvendo o afeto uns com os outros, a consideração
a amizade, a fraternidade, a irmandade, nós vamos nos espiritualizando. E cada vez que estamos nos espiritualizando, estamos desenvolvendo as nossas potências. As nossas potências que vão fazer com que nós nos sintamos o quê? Realizados, satisfeitos, felizes. Você falou em algumas coisas. Jesus lá atrás, ele falava, a tua cadeia é o próximo. Sim. O Emmanuel diz que a ponte para Deus é o próximo. Quem que consegue ser feliz sozinho? Não tem quem consiga. Não tem quem consiga. E outra coisa, a felicidade é uma fonte que brota dentro do coração. Não é aquele balde de água que nós trazemos do outro e jogamos para dentro de nós. Então, como que nós vamos gerar sem compartilhar, sem vivenciar com ele? Não tem como. Quase 150. Estou ali só? Não seja mim, né? Para ser submeto a reconhecer o grupo das virtudes que lhes exornam que guardam o secreto propósito de obter a admiração de todos. E sente-se Então, prejudicados haja esquecidos. se as autoridades, se as autoridades vão nos conferir a preço. Haja esquecidos de que o reino de Deus não vem com aparência exterior. Aquela história, reino de Deus, felicidade, ó, tudo aqui, ó, daqui para fora. Amor daqui para fora, felicidade daqui para fora. De lá para cá, é como se nós fôssemos um grande braseiro e joga um pouquinho d'água. Dá uma refrescadinha e depois o fogo consome tudo. Então, o negócio é você gerar. Não percebem que, por enquanto, somente os vultos destacados nas vanguardas financeiras ou políticas arvoram-se em detentores de prerrogativas terrestres, senhores quase absolutos das homenagens pessoais e dos necrológios brilhantes. Eu não sei o que é necrológio. Será que não tem de Deus, de Evangelho? Que não fala assim, ó, pessoas com os necrológios brilhantes. Será que tem a ver com. Tem que dar um Google aí. É uma coisa. Necrológica? Dá um Google para nós aí, Marcos. Necrológica. Nunca ouvi. Haja esquecido de que o reino de Deus não vem com aparência exterior. Tudo bem. Não percebe que, por enquanto, somente os vultos destacados nas vanguardas financeiras ou políticas arvoram-se em detentores de relativas terrestres, senhores fazem suas homenagens pessoais e nos necrológios deles. Poucos devem ter aquela condição maior de estar ali em destaque, mas não é o que nós almejamos. Nossa, nada a ver com o que nós estamos pensando. O que é? Olha aqui, o necrológico é como uma carta para que uma terceira pessoa tome conhecimento de sua vida. Em seu necrológico você descreve como era a sua vida. Nossa, nunca que eu ia saber. Nossa, eu já fui mais para o lado mais fundo. Eu também, de necrológico. É isso mesmo. Não dá para saber todas, né? Eu já achei que você estava homenagem, né? Eu achei que era uma homenagem pós-morte, né? Eu também, eu fui para esse lado também. Ainda mais que fala, né, de necrológicos brilhantes, esses enterros. Até porque tem um discurso também, né? Aqui já fala necrológio, que tem semelhança. Texto geralmente elogioso, escrito ou falado sobre pessoas falecidas, elogio fúnebre. Eu acho que cá também. Mas estava escrito os dois aqui. Tá, vamos. Nossa, que estranho. Os filhos do reino divino sobressaem raramente e, de modo geral, enchem o mundo de
benefícios sem que o homem os veja a afeição do que ocorre com o próprio Pai. Então, aqui está fazendo um paralelo dos dois tipos de pessoas, aqueles que agem pelo destaque social, pelo destaque político, pelo destaque financeiro, né? Pelo destaque de oratória, pelo destaque religioso, né? A posição em que se encontra. Agora, o verdadeiro cristão, os filhos do reino divino, os cristãos, sobressaem raramente estão aí na mídia, né? São assuntos. E de modo geral, enchem o mundo de benefícios, ou seja, estão sempre trabalhando em silêncio, sem que ninguém os veja. A afeição do que ocorre com o próprio Pai. Deus trabalha por nós a todo instante e a gente não está nem aí para Ele. Agora, só quando a dor aperta, aí Deus é o primeiro. Por isso chamado de pai, né? Pai e mãe, né? Quando a dor aperta, quem que as crianças procuram? Pai ou mãe. Nós não deixamos de ser crianças, né? Nesse quesito. Se Jesus foi chamado de feiticeiro, crucificado como malfeitor e arrebatado de sua amorosa missão para um madeiro afrontoso, que não devem esperar seus aprendizes sinceros quando verdadeiramente devotados à sua causa. Por que disso? Jesus teve adversários? O bem tem adversário? Tem. Qual que é o adversário do bem? O mal. A ignorância. A ignorância. O mal simplesmente é uma forma de ignorância, uma ignorância do bem. Como se livra da ignorância? Conhecimento. Conhecer o que é o amor, conhecer o que é a paz, conhecer o que é a fraternidade. E como que se pode ensinar isso? Exemplificando. Esse é o papel dos cristãos. Exemplificar. Você exemplificando, você vivenciando o cristianismo, você vai estar aniquilando automaticamente a ignorância de multidões. O próprio falou que os homens são mais ingênuos do que maus. Jesus falou isso. Por quê? Pela ignorância. Da realidade daquilo que a gente é. Eu chamo de criança birrenta. Criança birrenta que quer aquilo porque quer e não larga. E muitos espíritos, pessoas iguais a nós, se arraigam no mal, se ligam no mal, por quê? É o que quer, por birra. Porque se for conhecer, for intelectualizar-se um pouco melhor, ou melhorar-se um pouco moralmente, vai ver, poxa, não tem sentido o que eu estou fazendo. Mas é porque só para sobressair a sua gana, o seu orgulho, a sua avareza, a sua vontade, pura birra. Ignorar realmente é desconhecer. À medida que a ignorância vai tomando contato com o amor, com a fraternidade, com o bem, naturalmente ela vai se polindo as arestas. Lembra que a organização nossa, de qualquer ser, é uma organização totalmente voltada para o bem, o desenvolvimento das suas potências para o bem. Então, aqueles que estão chafurdados ainda no mal, né? Isso é apenas temporário. Bem temporário. Porque todos estão fadados ao progresso. Todos, é destino de todos. Se a gente vai mais rápido ou mais lento, subindo esse degrau, né? Esses degraus que a gente falou, depende só dos nossos pés, das nossas forças. Mas essa escada todo mundo vai subir. Ele próprio falou na época da codificação, com os 2 mandamentos.
os dois pilares básicos, né? Intelectualidade e moralidade. Amar seria o quê? Moralidade. E o instruir? Intelectualidade. São os dois alicerces. E não tem como você deixar um e desenvolver o outro. Não tem como. Porque mesmo para você desenvolver a parte moral, você tem que ter conhecimento para saber o porquê. Ser bom por ser bom, sem saber o porquê. Por que eu vou ser bom? Porque eu só quero ser bom. Não. Você tem que saber o porquê. O que você pode fazer? Quais as suas potências? Quem é você? Ficam lacunas impreenchidas que vão fazer falta. Então, o interessante mesmo é você conseguir trabalhar essas duas áreas. Sendo que nós sempre estamos com a intelectualidade mais evoluída do que a moralidade. Infelizmente, a gente está sempre assim. Nunca está assim. Sempre assim. Quando há o excesso, a gente tem um exemplo, né? O líder está isolado por 1000 anos aí. Pois é. Mas uma das coisas mais... A obra da criação é uma coisa perfeitíssima, uma coisa absolutamente perfeita. Não tem... É inconcebível para o nosso cérebro, né? Compreender essa grandiosidade. Mas quanto mais você se intelectualiza, se aprimora, mais feliz e mais ativo você se torna. Quer dizer, a escala de compensação é muito grande. Aquele que se demora nas regiões inferiores, ele tem uma falsa sensação de poder e de força, aliado a um coração frio, vazio e dolorido. Eles se equivocam pensando que o poder é sinal de realização, de felicidade. E não é. Então há equívocos tão grandes ali e desconhecimento, porque à medida que você influencia na vida do outro, seja no plano físico, no plano espiritual, é a mesma coisa. Se você influencia na vida do outro, você é totalmente responsável por ele. Então, se eu derramo uma lágrima sua, hoje eu sou responsável por essa lágrima que você derramou. Eu vou ter que pôr 1000 sorrisos no teu rosto para enxugar aquela lágrima que eu fiz derrubar. Imagina quem age no mal, que faz o mal assim, constantemente. O karma que o cidadão adquire. Eu li no livro de Grande, que essas formas, né, essas cidades do mal, que são dirigidas por esses espíritos que são intentes do mal, tem uma fala do lugar que em alguns segundos esses espíritos que são intentes do mal, eles sofrem. Tem aquele momento de sofrimento e de dor, mas eles só são humanos igual a nós. não é? Então tem aquela coisa, aquele momento de falar, poxa, né, deixa eu sair disso, mas vem o lado do mal que está por mim. Olha só. Vamos sair um pouco do plano físico, vamos para o plano espiritual. Você está no plano espiritual. Aí você tem um certo cabedal de conhecimento, você sabe como é que as coisas funcionam lá. Você sabe lá que tudo é sutil, que tudo fica subjugado à sua vontade. Então você pensa e as coisas acontecem. Então você fala assim, para quem leu o livro, por exemplo, Belo com Açúcar, a Violetas da Janela, que ela chegava de manhã e falava assim, quero meu cabelo assim, o cabelo ficava daquele jeito, né?
bem com açúcar isso. Você pode notar que ela está tendo o quê? Um pensamento impositivo e as coisas acontecem. Plasmando. E se você tem uma mente bem trabalhada, uma gama de conhecimento muito maior, você pode fazer coisas muito mais elaboradas. Então, se você se caracterizar com um corpo físico avantajado, bem musculoso, bem alto, bem forte ou bem animalesco, para aqueles que não conseguem agir da mesma forma, vai ver um ser grandioso, forte, babu, que ninguém vai se meter. Uma imposição. E aí você vai ter o quê? Um predomínio sobre os outros. Simplesmente plasmando. Como que funciona esse negócio nessas regiões angulares? É isso. Os mais inteligentes, que têm um controle melhor sobre si, sobrepõem-se aos outros e escravizam os outros. Mas são iguais a nós. A gente pode fazer a mesma coisa, se quisesse. Mas compensa? Não. Tem uma passagem no livro Herdeiros do Novo Mundo, do André Luiz Suíça, se eu não me engano é Herdeiros do Novo Mundo mesmo, que é um encontro de Jesus com aquele lá, Caifás, lá nas regiões do Brabants. Isso no século passado, 1900 e tantos anos atrás. 1900 e tantos anos posteriores ao nascimento de Cristo. E encontra-se Jesus e Caifás. Caifás ainda nas zonas umbralinas, príncipe do mal, aquelas coisas lá, né? E Jesus, não precisa nem criticar, né? Quando eles estão face a face, o Cristo não o violenta, não o recrimina, e somente a figura do Cristo já fez com que esse se estacasse, ou seja, estacasse assim, paralisasse. Paralisou-se. E o Cristo então fala com ele, e ele não aceita. Cristo chama, né? Como chamou o Públio Lentulus, lembra lá atrás? Mudar o caminho. Ele não aceitou. O que o Cristo fez? Nada. Respeitou o livre-arbítrio de Caifás. Ia gastar mais um bom espaço de tempo nas regiões umbralinas por conta da sua própria vontade. Veja bem que, para que ele se sobrepujasse àquele príncipe do mal, aquele que se impunha pelo terror, bastou a figura do amor. Então, qual que é mais forte? Né? Não é questão de força, qual que se prepondera? Para na onde eu parei, só para terminar. Os filhos do reino divino. Os filhos do reino divino sobressaem raramente e, de modo geral, enchem o mundo de benefícios sem que os homens os vejam a feição que ocorre pelo Pai. Se Jesus foi chamado de feiticeiro, eu já falei, né? Crucificado como malfeitor, arrebatado de sua amorosa missão para fortuoso madeiro, que não deve esperar seus aprendices sinceros, quase verdadeiramente devotados à sua causa. Para muitos isso soa o quê? Como, peraí, não vou para esse lado, não, vou sofrer perseguições, etc. Quero não. Muitos abortam a sua missão por causa disso aqui. Mas obstáculos todos vão ter. Todo obstáculo deixa o cidadão mais forte. Então, não esperemos facilidades, porque na realidade, nesse mundo de ignorância contra conhecimento, amor contra a falta do amor, esses embates vão acontecer, perseguições vão acontecer. Então, não tem como se esconder disso. O fato é que você estando no caminho correto, da maneira correta, você vai ter sempre a proteção que precisa. Não há nenhum.
O discípulo não pode ignorar que a permanência na terra decorre da necessidade de trabalho proveitoso. Permanência aqui, necessidade de trabalho. Precisamos de trabalho. E não do uso de vantagens efêmeras. Nós estamos aqui a passeio e sim a trabalho. Que em muitos casos lhe anulariam a capacidade de servir. Se a força humana torturou Cristo, não deixará de torturá-lo também. É ilógico disputar a estima de um mundo que mais tarde será compelido a regenerar-se para obter a revelação. Então, aqueles que torturam, que promovem a dor, a discórdia, são aqueles que vão ter que retificar as suas posturas. Então, os obstáculos que a gente tem na nossa vida, basicamente fomos nós mesmos que colocamos, e agora estamos pegando as pedras que espalhamos no caminho e estamos tirando do caminho. Então, quem promove o mal está colocando os obstáculos futuros, e ele vai ter que vir, vai tropeçar, vai doer, vai cair, vai machucar, mas ele mesmo vai ter que tirar aqueles obstáculos, um por um, do caminho e deixar o caminho livre. Metaforicamente falando, é isso. Então, se hoje nós temos dores, sofrimentos, obstáculos, dificuldades, perdas, abandonos, traições, etc., não se incomodem com isso. Por quê? Quem criou esse panorama fomos nós mesmos. Afinal, nem uma folha da árvore cai sem que Deus queira, nem uma lágrima será derramada no nosso rosto sem que mereçamos, e nem uma gota de sangue será derramada de um justo. Então, se algo nos acontece, por dedução de que Deus é justo e bom, é para o nosso bem e é justo. Passemos por essas dificuldades, mas sairemos mais fortes de cada um desses embates. Então, esperar estima do mundo, que nós devemos esperar, aqui é uma consciência tranquila, pelos atos retilíneos e amáveis, gentis, fraternos que nós pudermos realizar. É isso aí por hoje, que Deus nos abençoe, tenhamos uma semana de muita tranquilidade, paz, trabalho e perseverança no bem. Boa semana a todos.